Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que abre as suas portas para atividades que colocam a ciência, a tecnologia em debate, uma parceria da PUC São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo. O Nova Estela traz um convidado sempre muito especial a cada semana e muitas vezes, como hoje, né, alguém do nosso programa de História da Ciência da PUC São Paulo, que vem aqui a trazer temas desde os babilônios, passando por tantos períodos como Idade Média, Renascença ou, né, essa sociedade científica tecnológica que vivenciamos em pleno século XXI. Hoje temos um recém-doutor, um dos doutores mais fresquinhos da PUC, né? O Odécio Souza, doutor, mestre e pesquisador em História da Ciência pela PUC São Paulo, com foco na ciência da computação, especialmente bancos de dados, cibernética e inteligência artificial, atuando desde 1990 como professor, analista de sistema e consultor em todos os tipos de instituições, públicas, privadas, de pequeno, médio e grande porte, tendo sido um dos primeiros 500 OCPs, ele já me explicou que são, assim como o PMP, são certificados extremamente importantes da Oregon no mundo da internet e da computação. É especialista em educação, disciplinas de informática para o 2º grau, MBA em gestão de projetos, membro da nossa Sociedade Brasileira de História da Ciência e tem projetos em Digital Humanities e e-Science, e desde 79 até 89 atuou em operações das bolsas de valores de futuros de São Paulo. Odécio, super bem-vindo novamente ao Nova Estela. Você já nos visitou há muitos anos atrás, quando você terminou o seu mestrado, e hoje volta aqui ao Nova Estela para contar para nós um pouco sobre o seu doutorado. Agora você é um PhD, né? Sempre uma emoção, né? E enfim, uma realização de grande importância. E eu queria que você contasse para nós o que você pesquisou, o que você defendeu, né? Qual é o seu objeto da sua tese. Aliás, a tese do Odécio, em pouco tempo, estará no banco de teses da PUC São Paulo. Basta procurar aí teses PUC São Paulo, que você acha aí centenas, milhares de teses sobre uma variedade muito grande, né? A PUC tem um ranking muito alto, principalmente na área de humanidades, em termos de teses de doutoramento. Muito bem-vindo ao Nova Estela. Conta para nós aí um pouco da sua pesquisa de doutoramento. Bom, muito obrigado, professor, pelo convite para retornar aqui ao programa. Obrigado à PUC, ao MIS, ao Governo do Estado de São Paulo. É sempre importante a gente ter espaço para falar de ciência, para falar das atualidades. Ainda que a gente trabalhe com história da ciência e, às vezes, os nossos estudos sejam para muito atrás da ciência, então, de repente, como o professor falou, há colegas nossos que vão aos tablets babilônicos, etc. e tal. Para nós coube trabalhar algo um pouquinho mais moderno, que é a biblioteca de documentos específicos da história da ciência que o CESIMA veio recolhendo. Então, primeiro a gente teve que entender como era necessário, ou o que era necessário para que essa biblioteca tivesse disponível para o público, que tipo de ferramentas nós íamos usar para essa biblioteca poder estar disponível para o público. E para que ela começasse ou se dirigisse no sentido de servir melhor à própria história da ciência, alguns detalhes funcionam na biblioteca como uma biblioteca convencional. Então temos lá um catálogo por autor, por data, por título, por editor, e precisávamos discutir, pensar um pouco a respeito daquilo que normalmente se chama de classificação das ciências. Então nós fizemos um estudo
razoavelmente extenso sobre o que significava classificar as ciências. Então fomos a colegas nossos do próprio programa, que fizeram estudos a respeito, específicos a respeito de classificação, estudos que vinham principalmente da biblioteconomia. Depois fomos estudar coisas que estavam acontecendo no mundo da história da ciência, como a biblioteca de Chicago, e cujo professor Weldon trabalhou muito com a gente e conversou muito com a gente, e tem bastante coisa. O Weldon que ele se refere é um parceiro nosso aqui da PUC São Paulo, americano, lá dos Estados Unidos, e que já há muitos anos tem uma grande interação. Nós temos quase um projeto de cooperação na área de criação de bancos de dados, de bibliotecas digitais. Então, continua aí, desculpa aí, só para esclarecer o nosso telespectador, né? E aí, para entender, ou para conectar essas coisas todas, nós achamos um documento importante do Richardson, que é uma pessoa que vai dar uma palestra em Chicago também, em 1901, a respeito de como é que ele vê a organização do conhecimento. Na verdade, especificamente, como ele vê a organização de bibliotecas. Então nós fomos trabalhar com ele justamente para entender o que no fazer de quem classifica obras, o que está preso no meio em si, no meio físico. Então ele discute, por exemplo, problemas em que você tem um livro de bolso e você deveria guardar ao lado dele uma grande enciclopédia, como um Caldas Aulete, coisas da nossa infância, que eram livros desse tamanho, assim grossos, né? Do lado de um livrinho de bolso, como é que isso funcionava? E problemas de compartilhamento. Eu tenho lá, hipoteticamente, um livro antigo, um exemplar, eu não tenho como conseguir outro, só que eu tenho que ter isso em 3 ou 4 bibliotecas diferentes da mesma universidade, por exemplo. Então, quem ficaria com o livro? Todas essas coisas nós tivemos que entender para perceber o que no lidar da biblioteca precisa ser respeitado enquanto ela é eletrônica, e quais as questões que, em certos momentos, seriam até obstáculos, que nós deixávamos de ter. Porque eu não tenho, em princípio, problema de compartilhar o mesmo arquivo eletrônico por quantas pessoas ou entidades ou agremiações eu precisasse. A partir desse estudo, então, a gente estabeleceu algumas possibilidades e algumas restrições, eventualmente, para a nossa biblioteca do CESIMA. E, em contato com outro parceiro nosso, que esteve aqui já algumas vezes, o Nova Estela, o professor Eliseu Reateg, da Universidade do Rio Grande do Sul, nós começamos a olhar um artefato, um mecanismo, um algoritmo de inteligência artificial, cujo desenvolvimento ele tinha orientado, para permitir que nós olhássemos para dentro do texto de uma forma automatizada e extraíssemos do texto os principais conceitos. A gente discute eventualmente na tese, inclusive num pedaço, o termo conceito ele é um pouco arriscado. Por quê? Ele abrange não só uma palavra, mas uma carga de ideias e de interpretações atrás da palavra. A inteligência artificial hoje, de uma maneira geral, não tem ou não teria condições de fazer esse tipo de interpretação. Então, o que nós fomos buscar no trabalho do professor Eliseu foi justamente entender que tipo de resultado nós poderíamos ter. Deixa eu te interromper, porque você está indo um pouco rápido demais em termos de, vamos dizer assim, expor para o nosso público, né, o que é uma biblioteca digital, né? Então, você deu uma introdução, que eu vou voltar um pouquinho para trás para você explorar um pouquinho mais. Quero chamar a atenção do nosso telespectador, que ao longo desse programa, com o Décio Souza, devido à especificidade do tema, que é uma biblioteca digital, a nossa produção vai estar colocando aqui embaixo várias vezes o www, né,
a nossa biblioteca digital. Quem quiser, já vou fazendo aí a propaganda, pode entrar na biblioteca, pode consultar o acervo dessa biblioteca e, se quiser ter acesso ao documento, ao livro digital que está ali dentro, o documento digital, preenche lá um formuláriozinho que a gente com certeza vai fornecer uma autorização para que a biblioteca fique plenamente acessível. Mas para conhecer o acervo da biblioteca, é aberta ao mundo, né, ao universo. Né? Então, Odécio, antes de você... Eu gostei muito da tua introdução, mas eu queria que você especificasse um pouquinho mais, né? Quando a gente fala de uma biblioteca digital, principalmente a do CESIMA, aqui da PUC São Paulo, História da Ciência, seria legal você contar para nós, assim, de onde surge o acervo dela? Né? Porque, vamos falar a verdade, né, o Brasil, brasileira, tem uma tradição muito precária. Né? Vimos um incêndio aí da Biblioteca Nacional lá no Rio, né? Em preservar, em cuidar e gastar, né, investir em preservar coleções, documentos. Né? A gente tem hoje em dia, até vai ter algumas parcerias com a Biblioteca Digital, coisa importante a gente desenvolver boas parcerias, né? A gente vai tentar incorporar mais documentos aí da história do Brasil, da ciência no Brasil. Época dos viajantes, né? Amazônia, tá então em tanta discussão. Mas conta para nós um pouquinho assim, da onde veio o acervo? Né? Ele não era do Brasil. Como é que foi parar aqui em São Paulo, na PUC, né? Na Marquesa de Paranaguá, lá no campus das Exatas, né? Como é que foi parar esse acervo digital? Como é que ele... Né? Conta um pouquinho essa história, que acho que interessa para a gente entender a biblioteca, saber que ela é uma grande reunião, né, de... Conta para nós. De documentos. Bom, precisa lembrar que o Programa de História da Ciência e as pesquisas em História da Ciência dentro da PUC de São Paulo se iniciaram há algo mais do que 20 anos. A gente já passou aí 2, 3 anos da comemoração dos 20 anos do Centro de Estudos de História da Ciência, Simão Matias. Simão Matias, que foi das primeiras pessoas que pensou a história da ciência, que começou a trazer a preocupação da história da ciência mais efetivamente para o Brasil. Inclusive a montar uma pequena biblioteca pessoal de Simão Matias, que hoje em dia está dentro da nossa biblioteca digital, com umas obras, né, já de 100 anos, 150 anos, que ele achou aí pelo mundo, né, e já criou, antes do digital, uma bibliotecazinha. Né, ele tinha uns armários na casa dele, eu tive a oportunidade de conhecer, aonde ele trazia, naquela época era xerox, né, xerox de muitos artigos, principalmente em história da alquimia. Né, ele era um químico interessado nessa transição, nesse passado alquímico da química. Mas continua aí, desculpa que... Então, bom, dessa história de já 20 anos, né, ou mais de 20 anos, do nosso centro de pesquisa, cada vez que um pesquisador nosso botava a mão em algum documento, ele contou ou contava com a possibilidade de adquirir esse documento para estudos em História da Ciência. Então, compraram-se livros, compraram-se figuras, adquiriram-se direitos em microfilmes, em arquivos eletrônicos, já de uma forma um pouco mais moderna. Então, como o professor citou, desde que Simão Matias juntou livros e juntou xerox, cópias eletrônicas ou em papel, desse acervo, foi se juntando isso no centro de pesquisa. Então, mais um esclarecimento para o povo aí. Né? Essas microfilmes, microfichas, né? Acho que grande parte do acervo, ele veio como você falou, tem várias opções, mas acho que, vamos dizer, se o nosso objetivo é ter uns 30 mil documentos, né? Que é uma big biblioteca para a história da ciência, grande parte desses 30 mil documentos vieram em termos de microficha. Vamos explicar para o nosso povo o que é uma microficha, né? Então, basicamente, se a gente imaginar, é que a gente vai ter que falar de acúmulos de coisas que a maioria das pessoas não lidam hoje em dia. Mas pergunta para a mamãe que ela vai contar para você, ou para o papai, ou para a vovó, o que era uma fotografia. Não aquela que a gente tira no celular,
mas aquela que era impressa a gente chamava de acetato, que era uma espécie de plástico que era tratado quimicamente e a imagem ficava, a partir da luz, gravada nesse tipo de meio. Quando essa coisa chamada fotografia em acetato estava bem desenvolvida, as corporações, as empresas, governos, precisavam já guardar grandes volumes de documentos. Então foi criado um processo e foi legalizado, inclusive, até legalmente foi estabelecido um código em que você conseguia tirar uma fotografia de um documento de tal forma que ela ficasse fisicamente muito pequenininha. Então, a gente chama de microficha ou de microfilme, que são duas variações basicamente da mesma coisa, porque o microfilme ele ficava uma fotografiazinha pendurada na outra, como uma grande linguiça. Microficha... Como um filme de cinema. Como um filme de cinema. Isso. A microficha, ela se destinava já a ser dentro de uma biblioteca, normalmente, então eram pedaços de acetato quadrados e tinham máquinas específicas para ler isso. Então você tinha dezenas de páginas de um livro, ou de um documento, de uma escritura pública, de um decreto-lei, tudo isso estava no mesmo universo, em placas de plástico mais ou menos desse tamanho. Então, numa caixinha, a gente podia ter, sei lá, 20 livros. Exatamente. Né? Um monte de microfichas, né? Cada microfichinha dessa correspondia a um pedaço de um livro. De um livro, né? Exatamente. Legal. Então a gente criou um armário, vários armários, cheio de caixinhas, e dentro dessas caixinhas estão as microfichas. As microfichas. A partir daí, num dado momento, se percebeu que existiam duas questões, basicamente. Primeiro, procurar alguma coisa dentro de uma microficha tem um certo trabalho. A segunda coisa é que isso, como era alguma coisa física, ela estava sujeita a dois problemas que vão para o mesmo caminho. A destruição dessa ficha, seja por causa de um incêndio, de uma inundação, alguma coisa assim, seja porque esses filmes e os aparelhos ópticos, na verdade, podiam ter o desenvolvimento de fungos. Deteriorização do próprio microficha. O papel, a microficha. Do mesmo jeito que o papel tem também o problema também do fungo, tem papel que se autodeteriora, uma fase específica da imprensa, o papel, a tinta come o papel, e sem falar dos possíveis insetos e esse tipo de coisa. Então, havia uma necessidade clara de preservar essas coisas. E o melhor jeito de preservar essas coisas foi transformá-las em arquivos de computador. Então, desenvolveu-se uma adaptação em aparelhos que já existiam no mercado para que a gente pudesse fotografar essas fotos, né, para fotografar as microfichas, os microfilmes, assim como fotografar os livros e outros documentos, periódicos, revistas, etc., e transformar em arquivos de computador. Num primeiro momento, naquele momento da história, isso já tem perto de 10 anos, tinha um padrão de imagem chamado TIFF. Se puser na internet, TIFF vai ver a explicação dos detalhes de por que esse arquivo existia. Depois de um tempo, esse arquivo TIFF evoluiu por uma coisa que virou quase um padrão no momento atual, que é o arquivo de padrão PDF. Então, do mesmo modo, se puser PDF no Google, num buscador qualquer, vai ver algumas explicações sobre o significado de um PDF. Hoje, o padrão existe de uma maneira tão forte, por exemplo, que se você pegar um programa de texto ou de apresentação da Microsoft, ele tem uma opção nativa de salvar como PDF. Claro. Então, por isso que nós fomos, depois de algumas pesquisas, claro, começamos a trabalhar com um padrão PDF.
O padrão PDF permitiu também para o acervo, para esse conjunto de documentos, quando a gente fala acervo, a gente está falando de um conjunto de documentos, dentro do nosso centro de pesquisa, algo na ordem de 30 mil documentos, pelo menos. Lembrando que esse documento pode ser uma página, pode ser uma carta de Newton endereçando uma resposta não sempre muito bem educada para o amigo dele, Descartes, grande amigo, ou pode ser um volume da enciclopédia ou alguma coisa assim, né? Às vezes um pedaço de um volume, às vezes um volume inteiro. Então, por isso que os números, inclusive, são por volta de 30 mil. E a gente começou a ter nesse acervo tanto documentos modernos, que foram criados já em PDF, quanto documentos que foram impressos, por exemplo, em 1800, que era uma letra mais difícil de ler, às vezes um pouco antes, impressos, mas que imitavam a caligrafia humana. E nós temos também documentos que são fotos de efetivamente manuscritos. Um caderno de laboratório. Cadernos de laboratório. Cartas. Às vezes, por exemplo, dentro da Biblioteca Simão Matias, tinha uma questão importante. Notas do professor a respeito de textos, então imagens de livro. Então foi uma coisa que nos preocupou também preservar, a gente já vai dizer como. E nós temos coisas em grego, em latim, em árabe, bastante coisa em árabe, em grego, clássicas antigas. em Yiddish? Hebraico. Em hebraico. Então, temos essa grande variedade de documentos. Um pouco mais adiante, através do PDF, nós conseguimos adquirir um programa de computador específico que tinha a capacidade de ler o PDF e reconhecer caracteres. Então, ele permitia que os caracteres fossem lidos. Na prática, ele permite copiar e colar a partir do texto. Não era essa a necessidade principal, era para a questão do SOBEC, que a gente vai chegar um pouco mais tarde. Nós tivemos que adquirir um programa muito específico, porque era um programa que não se preocupava só com o reconhecimento do caractere, mas se preocupava em manter as outras características da imagem. Então, uma figura, um texto, uma fotografia, uma anotação manual que existisse no texto, era preservado junto com o texto reconhecido, com os caracteres reconhecidos. Vamos voltar a uma coisa meio geral, né? Então, como você falou, a gente tinha as microfichas que chegavam no Brasil, ou o pesquisador ia lá fora, ou a gente por correspondência, na época por fax ainda, não era nem informatizado, né? Antes do e-mail até. Enfim, a gente encomendava, então, textos, como você falou, do século XIX, XVIII, XVII, XVI, vai embora, né? Que estavam armazenados em bibliotecas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e através da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de São Paulo, a gente comprava, né, fazia um orçamento, queremos 1000 textos de Boston, né, 1000 textos de Londres. Né? Então os caras faziam um orçamento para fazer o microfilme, às vezes nem existia o microfilme, ele pegava o livro, fotografava e mandava o microfilme. E esses bichos chegavam aqui. Então, uma coisa que eu queria que você contasse é o seguinte, quer dizer, tudo isso começou um processo lento, que ainda continua hoje, de ser digitalizado. Né? Sem entrar no detalhe do OCR, que ele, é muito importante, que ele falou, por causa do como é que eu vou entrar dentro do texto para achar uma palavra, tudo, mas eu tinha o material, como você falou, gravado num computador, gravado, né, num documento digital. Né? Então a nossa biblioteca digital, ela é antes de tudo uma biblioteca com um conjunto de arquivos, né, que pode estar num computador, num disco rígido, tudo, com vários documentos, milhares de documentos em história da ciência. Daí, conta para nós, que o tempo da televisão voa, né, como é que isso virou acessível ao mundo? Né? Você foi uma pessoa-chave nessa questão. Então, o que acontece? A biblioteca digital do CESIMA, ela já existia antes de estar online.
né? Quer dizer, vinham pesquisadores de fora, pediam, a gente gravava, antigamente em CD, hoje em dia a gente faz um doc e manda até pelo WhatsApp e tal. Como é que como é que foi essa passagem para o público grande, né? Hoje em dia tem gente no planeta inteiro que está acessando a nossa biblioteca, aqui está o www dela aqui na tela. Conta para nós essa passagem para o mundo aberto. Exato. O que nós fizemos é que, ou o contrário, uma das questões sobre ter esse tipo de acervo, de ser importante, é o fato de que a gente não quer guardar só para si, né? Então, para você fazer uma, vamos chamar assim, popularização de acesso, para a gente ter condição de oferecer para o público em geral e para os pesquisadores específicos acesso ao acervo, esse mecanismo de alguém saber que nós existimos e perguntar para nós se existe algum documento, etc., é um processo complicado, manual. Então, surgiu daí justamente a necessidade de criar algum tipo de mecanismo de disponibilizar isso para o mundo. Maravilha. Nós temos uma ferramenta há já um pouco mais de 20 anos chamado internet. Então, se eu quero que as pessoas tenham acesso às coisas, basta eu jogar na internet. Décio, eu vou ter que interromper, o nosso programa voou. Estamos chegando ao final. Eu vou convidar o Odécio para voltar, para contar um pouco mais da nossa biblioteca digital CESIMA, da PUC São Paulo, uma biblioteca aberta a todo o planeta. E Nova Estela se despede, esperando contar com a presença dos nossos telespectadores no mesmo horário, no mesmo canal, ou a qualquer instante no YouTube, para podermos refletir a ciência e pensar o presente e o futuro.